Como as testemunhas de Jeová tratam os que saem de sua organização. Então vamos observar como é que as testemunhas de Jeová tratam os que saem de sua organização. Veja bem, para as testemunhas de Jeová, uma pessoa que abandona a organização, não importa o motivo, é comparado a abandonar a Jeová. E os que abandonam a organização passam a ser considerados inimigos de Jeová. Então, para uma testemunha de Jeová, se alguém sair da organização, abandonar a organização, para eles é como se tivesse abandonado a Jeová. Eles consideram aquela pessoa como tendo abandonado a Jeová, não importa o motivo da saída. O nosso Ministério do Reino, de julho de 88, na página 2, diz assim: se não estão na organização de Jeová, não são nossos amigos, mas inimigos. Então veja bem como é que eles tratam os que saem da organização. Então eles tratam como inimigos de Jeová e como seus inimigos. Então a pessoa que sai da organização das testemunhas de Jeová passa a ser considerado como inimigo de Jeová. Não importa o motivo que levou a pessoa a sair. Por exemplo, uma pessoa que discorda do ensino da cronologia de 1914, então resolveu sair, aquela pessoa já é considerado um inimigo de Jeová, porque rejeitou o ensino da organização. Então é ensinado para as testemunhas de Jeová que não deve dizer nem mesmo um simples oi para os que saem da organização. Então quem sai da organização não deve ser cumprimentado de forma alguma. Nem oi deve ser dito para tal pessoa. É o que diz a revista Sentinela, 15/12/81, páginas 20 a 21, parágrafo 23, que diz assim: e todos sabemos de experiência no decorrer dos anos que um simples oi dito a alguém pode ser o primeiro passo para uma conversa, ou mesmo para a amizade. Queremos dar esse primeiro passo com alguém desassociado? Então eles não cumprimentam a pessoa que é desassociado, não diz nem mesmo oi. Não importa o motivo da saída, pode ser por motivo de conduta desenfreada, imoralidade, ou pode ser de discordar de algum dos seus ensinos, como por exemplo, discordar que o ensino que Jesus morreu numa estaca está errado, ou discordar que Jesus é Miguel. Aí a pessoa já é considerada inimigo da organização. O livro Organizados para Pregar o Reino e Fazer Discípulos diz na página 171: em fidelidade a Deus, nenhum dos da congregação deve cumprimentar tais pessoas que saem ao encontrar com elas em público, nem deve acolhê-las no seu lar. Até mesmo parentes consanguíneos que moram no mesmo lar com o parente desassociado, por darem mais valor às relações espirituais do que às carnais, evitam tanto quanto possível o contato com o tal parente desassociado. Então veja, mesmo sendo parente que mora na mesma casa, mas se ela saiu da organização, eles vão evitar o máximo de falar com aquela pessoa, de se associar, de falar, de cumprimentar aquela pessoa. Veja o que falam dos que consideram inimigos. Conforme a Sentinela 1/10/93, página 19, parágrafo 15, diz assim: alguns apóstatas professam conhecer e servir a Deus, mas rejeitam ensinos ou requisitos delineados na sua palavra. Outros afirmam crer na Bíblia, mas rejeitam a organização de Jeová e tentam ativamente obstaculizar a sua obra. Os cristãos verdadeiros compartilham dos sentimentos de Jeová para com tais apóstatas. Não são curiosos a respeito das ideias dos apóstatas. Ao contrário, sentem aversão para com os que se fazem inimigos de Deus, mas deixam que Jeová execute a vingança. Então veja, eles só não se vingam da pessoa que sai da organização porque
eles dizem que quem vai fazer a vingança é Jeová. Então Jeová vai executar a vingança. Mas eles dizem, não importa o motivo da pessoa ter saído. Ele diz, alguns apóstolos professam conhecer e servir a Deus. Não importa. Eles dizem também, outros afirmam crer na Bíblia, mas rejeitam a organização de Jeová. Então, se rejeitar a organização, ou seja, rejeitar os ensinos da organização da Testemunha de Jeová, como eu já falei, aceitar que Jesus morreu numa cruz, não numa estaca. Aceitar que Jesus não é Miguel, porque Miguel é um arcanjo que foi criado e Jesus é criador. Por exemplo, ser contra a proibição da transfusão de sangue. Então, se a pessoa rejeitar algum desses ensinos, então ele já é considerado inimigo de Jeová, porque está discordando da organização. Então, discordar de algum ensino da organização já passa a ser considerado como inimigo de Jeová. E essa pessoa passa a ser evitada, não pode nem dizer oi para essa pessoa. Então veja que não adianta dizer que crê na Bíblia. Se não acreditar nos ensinos da organização, são considerados inimigos de Jeová. E eles param mesmo de falar. Pode ser da família, pode ser pai, mãe, filho. Eles param de se comunicar, eles não falam mesmo. A oposição é uma base para divórcio, é o que eles dizem. Por exemplo, se uma pessoa discordar dos ensinos da organização, e se essa pessoa começar a falar mal da organização, ali já é uma base para divórcio. Veja o que é que diz aqui essa revista, a Sentinela, 1/11/88, página 22 e 23, parágrafo 12. Diz assim, o absoluto perigo à espiritualidade também provê base para a separação. O crente num lar dividido em sentido religioso deve fazer todo o possível para aproveitar-se das provisões espirituais de Deus. Mas permite-se a separação, caso a oposição do cônjuge descrente realmente impossibilite praticar adoração pura e deveras puser em risco a espiritualidade do crente. Naturalmente, se um cônjuge batizado age como apóstata e tenta impedir que o seu parceiro sirva a Jeová, os anciãos devem tratar o caso à luz da Bíblia. Se ocorrer a desassociação em casos que envolvam absoluto perigo à espiritualidade, deliberada recusa de prover o sustento ou maus tratos físicos extremos, o cristão fiel que buscasse a separação legal não estaria violando o conselho de Paulo sobre levar um crente ao tribunal. Então veja que se houver perigo à espiritualidade, então eles aconselham a separação. Eles falam aqui, por exemplo, de alguns casos aqui, por exemplo, recusa de prover o sustento ou maus tratos físicos extremos. Mas na realidade não é somente esses motivos. Mas, por exemplo, se o cônjuge começar a falar dos falsos ensinos da organização, começar a mostrar que a organização já fez falsas profecias, começar a mostrar que o ensino que diz que Jesus morreu numa estaca é errado, começar a mostrar que a proibição da transfusão de sangue não está correta, então essa pessoa já está sendo um perigo à espiritualidade. Então ali já é um motivo para a separação. As testemunhas de Jeová são incentivadas a deixar de falar com a própria mãe, se for desassociada. Então, se a mãe for desassociada, ou o pai, ou o filho, eles são incentivados a deixar de falar, deixar de ter comunicação. Veja o que diz esse Ministério do Reino, de agosto de 2002, na página 4, parágrafo 13 e 14. Veja o que diz aqui esse Ministério do Reino de 2002. Diz assim: depois de ouvir um discurso numa assembleia de circuito, um irmão e a sua irmã carnal se deram conta de que precisavam mudar o modo como tratavam a mãe, que morava em outro lugar e havia sido desassociada 6 anos antes. Logo depois da assembleia, o irmão ligou para a mãe e, depois de reafirmar seu amor por ela, explicou que não falaria mais com ela, a não ser que um assunto familiar importante
exigisse esse assunto. Então note aqui que na Assembleia teve um discurso provavelmente falando que não se podia falar com quem foi desassociado. Então esse jovem aqui, mas a irmã dele, que ouviram o discurso, já telefonaram para a mãe que morava em outra cidade, que era desassociada, e já disseram: ó, mãe, nós não vamos mais falar com a senhora. Nós só vamos falar com a senhora se a senhora voltar para a organização. Nós amamos a senhora, nós amamos, mas não vamos mais falar com a senhora. Só vamos falar agora com a senhora se for um caso muito importante, mas se não for, não vamos mais falar com a senhora. E só falaremos se a senhora voltar para a organização. Então continua o artigo dizendo: apoiar lealmente a desassociação, conforme delineado nas Escrituras, demonstra nosso amor por Jeová e fornece uma resposta àquele que zomba dele. E podemos ter certeza de que o resultado será a bênção de Jeová. Então eles acham ainda que fazer dessa maneira ainda estar agradando a Jeová. Então, para a liderança da Testemunho de Jeová, é importante tratar os pais e outros parentes dessa maneira, pois é a maneira mais provável para fazer a pessoa voltar para a organização. Então eles fazem isso que é para a pessoa se sentir coagida a voltar para a organização. Então a verdade da Bíblia é que nem Jesus e nem os apóstolos ensinaram a odiar os que discordam dos ensinos. Jesus e os apóstolos, eles ensinaram que devemos amar, não odiar os nossos inimigos. Veja o que Jesus diz em Mateus 5, versículo 44 e 45. No entanto, eu lhes digo: continuem a amar os seus inimigos e a orar pelos que perseguem vocês, para que vocês mostrem ser filhos de seu Pai, que está nos céus, visto que ele faz o seu sol se levantar sobre os maus e sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Então Jesus disse que nós devemos continuar a amar os inimigos, a orar por eles, e não a odiar. O apóstolo Paulo disse em Romanos 12, do 17 ao 21, não retribuam a ninguém mal com mal. Preocupem-se com o que é bom aos olhos de todas as pessoas. Se possível, no que depender de vocês, sejam pacíficos com todos. Não se vinguem, amados, mas deem lugar à ira, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz Jeová. Mas, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer. Se ele estiver com sede, dê-lhe algo para beber. Pois fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas continue vencendo o mal com o bem. Então veja que Paulo aqui ele aconselha a tratar bem as pessoas, fazer o bem, não retribuir mal com mal, mas continuar amando as pessoas, mesmo que sejam pessoas que sejam inimigas. Então quando Paulo falou de uma pessoa seduzida pela apostasia, veja o que foi que Paulo disse em 2 Tessalonicenses 3,15. Contudo, não considerem como inimigo, mas continuem a aconselhá-lo como irmão. Então Paulo não disse que devia deixar de falar com aquela pessoa que começou a ter pensamentos apóstatas. Ele não disse que devia parar de falar, que passasse a odiar. Não, ele disse: contudo, não considere como inimigo, mas continuem a aconselhá-lo como irmão. Então veja que o conselho que Paulo deu para aqueles que discordam dos ensinos da palavra de Deus é não para odiar a pessoa, não para perseguir a pessoa, não para evitar a pessoa, mas para considerar aquela pessoa com amor, não como inimigo. E continuar a aconselhar aquela pessoa, mostrar para aquela pessoa o correto, para que aquela pessoa possa ter a oportunidade de se arrepender e voltar a fazer as coisas corretas. E não deixar de falar com a pessoa, evitar a pessoa, tratar mal a pessoa, odiar a pessoa.
Então, nem Jesus, nem os apóstolos ensinaram que devemos odiar aqueles que discordam daquilo que nós achamos ser a verdade. Então, a organização das Testemunhas de Jeová é considerada por eles como se fosse o próprio Jeová. Então, quem discorda da organização é como se estivesse discordando de Jeová. E eles deixam realmente de falar com qualquer pessoa que discorda de sua organização. Então, esta é a realidade desta organização que tem realmente separado muitas famílias em toda a terra. Então, espero que essa breve explanação seja de proveito para todos, para que possam, então, ter cuidado para não se envolver com essa organização, porque poderá ser um problema no futuro para a sua própria família. Até a próxima.